Oferecimento: Prefeitura de Belo Horizonte. Acesse pbh.gov.br e conheça nossos serviços. Boa noite, está no ar o Jornal da Alterosa. Veja os destaques desta edição. Acidentes deixam mortos e feridos nas rodovias mineiras. Empresário é baleado em tentativa de assalto na capital. Adolescente esfaqueia e joga óleo quente em jovem por ciúme do namorado. As dúvidas sobre o segundo turno das eleições. E ainda, idoso conta com solidariedade para não ser soterrado pela própria casa. O JA começa agora. O motorista de um caminhão morreu depois de um acidente na estrada de acesso ao distrito de Macacos, em Nova Lima, na região metropolitana. O veículo capotou e o condutor ficou preso às ferragens. O acidente aconteceu no quilômetro 4 da rodovia AMG 160, em um trecho de descidas e muitas curvas. O caminhão carregado com blocos de concreto seguia de Ibirité para São Sebastião das Águas Claras, Macacos, e tombou na estrada. A suspeita é que o caminhão tenha tido um problema mecânico. O motorista Mário Martins dos Santos, de 48 anos, ficou preso às ferragens. O filho dele, que também estava no veículo, não ficou ferido. O auxiliar disse aos policiais que estava dormindo e acordou com o motorista gritando e dizendo que o caminhão havia perdido o freio. Depois de bater e capotar, o motorista ainda conversou com o filho, mas não resistiu. A estrada ficou interditada nos dois sentidos por 4 horas. Os motoristas tiveram que buscar um caminho alternativo. É comum acidentes por aqui ou não? Não, é bem raro. O pessoal anda com bastante cuidado aqui nessa rodovia. Nos meus 3 anos que eu tenho de PRV, eu vejo poucos fatos de acidente aqui. Pois é, e um outro acidente no fim da tarde de hoje provocou um congestionamento de mais de 6 quilômetros na Via Expressa em Contagem. Foi na altura do bairro Bernardo Monteiro. Um caminhão basculante que descia no sentido Belo Horizonte bateu numa carreta que manobrava para entrar na garagem de uma empresa. A carreta foi arrastada e bateu em um carro branco que foi prensado na mureta central. Ninguém ficou ferido e uma faixa da Via Expressa já foi liberada. Hoje de manhã, um acidente no anel rodoviário da capital deixou o trânsito complicado na altura do bairro Jaraguá. 3 pessoas ficaram feridas, entre elas 2 idosas que vinham do interior para uma consulta médica. O acidente aqui na altura do bairro Jaraguá deixou o trânsito congestionado no anel rodoviário. Este carro aqui, de Teófilo Otoni, seguia para Belo Horizonte. Os ocupantes iam para uma consulta médica. De acordo com informações da Polícia Militar, uma van se chocou na traseira do veículo, que capotou, e 3 pessoas ficaram feridas. 2 mulheres estavam aí, além do motorista, um sargento da Polícia Militar. A gente vê que o carro ficou bastante danificado e foi preciso a ajuda do Corpo de Bombeiros para resgatar as vítimas. As testemunhas que foram socorridas, elas nos informaram que teve uma van que colidiu na traseira deste veículo. Esse veículo perdeu o controle, bateu na mureta de proteção e capotou. Agora, a van não foi localizada? Não foi localizada. As testemunhas não conseguiram, ninguém conseguiu registrar a placa e aparentemente ela evadiu do local. As passageiras foram identificadas como Maria de Lourdes Gomes, de 64 anos, e Laura Gomes da Cruz, de 76. Elas contaram que saíram da cidade de Padre Paraíso com destino a Belo Horizonte para uma consulta com um oftalmologista e pegaram carona com o sargento que vinha para a capital. Na batida, o militar de 45 anos foi jogado para fora do veículo. Bombeiros e SAMU fizeram o socorro das vítimas. O motorista foi a pessoa que foi projetada do veículo e estava com um nível bastante desconexo de consciência. Não tinha fraturas aparentes, mas possivelmente pode ter um trauma de tórax. Ele estaria sem o cinto de segurança? Para ser projetado, possivelmente estava sem o cinto, mas não é possível confirmar. Foi encontrada a família do interior de São Paulo, que estava desaparecida desde o último domingo. Eles sofreram um acidente de carro na BR-050 em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. As vítimas só foram localizadas depois que o filho mais novo, de 6 anos de idade, único sobrevivente, conseguiu sair do buraco onde o carro caiu. Ele foi encontrado por um motorista que passava pela rodovia e apontou o local do acidente. Morreram o pai dele, de 38 anos, a mãe, de 35, e o irmão mais velho, de 8 anos.
O registro de desaparecimento foi feito por outros parentes assim que eles perderam o contato com a família. O menino ficou preso no carro desde o acidente e só conseguiu sair do veículo hoje pela manhã. Um empresário foi baleado durante uma tentativa de assalto no bairro Bom Jesus, na região noroeste da capital. Imagens do circuito de segurança registraram o momento que o homem foi atingido pelos tiros. Nestas imagens do circuito de segurança, a gente pode ver o carro do empresário estacionado. Apesar do vídeo não mostrar, ele está parado fora do veículo. Uma moto com 2 homens se aproxima. Um deles desce e começa a discutir com o empresário. Pouco tempo depois, são feitos os disparos e a vítima é atingida. Ele corre para a calçada e os criminosos fogem. Ainda é possível ver que o empresário joga algo para debaixo do carro. Segundo testemunhas, se tratava de uma pochete que possivelmente tinha uma quantia em dinheiro. Pouco tempo depois, vizinhos aparecem para socorrer o homem. O crime aconteceu nesta rua aqui no bairro Bom Jesus. Aqui no chão a gente consegue ver, olha só, as marcas, que foram feitas pela própria perícia para demarcar onde foram encontrados os cartuchos, Aqui nesse portão, olha só, a marca de uma das balas. Aqui nesse muro também a gente consegue identificar algumas. Aqui mais uma marca. Aqui outro tiro, olha só. E aqui no asfalto, gente, olha só, a gente ainda consegue ver as manchas de sangue que ficaram por aqui. Segundo os vizinhos, foram ouvidos pelo menos 3 disparos e um deles, então, atingiu o empresário. Ele foi socorrido e encaminhado para o hospital. Os vizinhos aqui ainda estão muito assustados e preferem não comentar sobre essa situação. A polícia agora vai analisar as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar os autores do crime. Ainda não se sabe qual a motivação. De acordo com a assessoria do Hospital Odilon Berens, a vítima tem o quadro de saúde estável. Uma adolescente de 14 anos esfaqueou e jogou óleo quente com pimenta em uma jovem por ciúme. A vítima é ex-companheira do namorado da menor. O crime foi na região do Barreiro, aqui em BH. O crime aconteceu na rua Paulo Veiga Salles, na região do Barreiro. Os militares foram acionados e encaminharam a vítima para a UPA e a autora das facadas está no Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente, autor de ato infracional, o CIA. Ela entrou para dentro da casa dela e pediu que a menina enchesse a vasilha de água com pimenta e óleo e jogasse na minha cara. A menina jogou e me deu 4 facadas. Uma facada pegou no peito, a outra pegou no pescoço, uma no braço e uma na minha cabeça. Milagre de Deus, eu estou viva. O que motivou tudo isso? É uma briga porque o atual dessa menor de 14 anos é ex da Jennifer? Como que é? É ex da Jennifer. Eu acho que foi tudo por causa de ciúmes. Enfim, elas já teriam discutido anteriormente e nesta data a autora então teria chamado essa vítima para briga e enfim, após uma certa discussão, a autora entrou na residência dela, pegou um óleo que já estava quente, já estava preparado, ela já tinha preparado, ela inclusive nos relatou que desde as 11 da manhã esse óleo já estava na casa dela quente, veio também com uma faca de cozinha comum e desferiu a facada e jogou o óleo na vítima. Inclusive a própria autora chegou a se queimar um pouco com o óleo que respingou nos braços dela. Ela planejou todo o crime. Ela fala abertamente, sem nenhum receio desse fato. Em 2017, foram registradas mais de 145 mil ocorrências de violência contra a mulher e 433 feminicídios só em Minas Gerais. Números assustadores e casos que, infelizmente, não param de acontecer, mesmo com a nova lei que transformou em crime hediondo, com penas mais altas, o homicídio contra mulheres por questão de gênero. Com 3 meses de namoro, ele tentou me assassinar. Ele me agarrou pelo braço e saiu me puxando de novo para dentro da casa dele. Ali, naquele momento, o namoro acabou. E aí ele falou, acabou sim, desgraçada, eu vou te matar. Depoimentos como estes, infelizmente, são cada vez mais comuns. Todos os dias noticiamos casos de mulheres que sofrem algum tipo de violência. Segundo a Polícia Civil, em 2017 o número de ocorrências em Minas Gerais passou dos 145 mil. Deste montante, 433 resultaram em feminicídio.
A lei do feminicídio foi sancionada em 9 de março de 2015. Ela aborda a morte violenta de mulheres por questões de gênero. O texto alterou o Código Penal e incluiu este tipo de homicídio no rol dos crimes hediondos e sugere penas mais severas perante a justiça. O feminicídio é o crime, homicídio contra a mulher em decorrência do seu gênero, por ser mulher, da sua submissão. Então é assim, é o sentimento de posse que o homem tem, né? É objetificar a mulher. Os números assustam. No ano passado, a média de mulheres executadas por questões de gênero era de 1,1 crime por dia no estado. Este ano, as vítimas de feminicídio já chegam a 223, segundo a Polícia Civil, ou seja, mais da metade dos casos registrados durante todo o ano passado. Eu acho que sempre aconteceu, só que a gente está agora muito voltado, né? Os direitos humanos da mulher são muito, né, defendidos. Mas o crime de violência doméstica, ele é um crime, como se fala, é democrático. Então ele alcança todas as camadas sociais. O diagnóstico de violência doméstica e familiar da Polícia Civil, realizado entre 2015 e 2017, mostra que em 35% dos casos, os agressores são maridos ou companheiros e 32% ex-maridos ou ex-companheiros. A medida protetiva, no geral, ela é respeitada, no geral. Então, a gente concede a medida em 24 horas, todos os dias tem 10 a 20, na épocas de festa chega a 30, 40, é muito, por vara, somos 4 varas. Um caso de feminicídio que assustou a todos no mês de setembro foi da professora Claudiane Silvia Cardoso, de 39 anos, na cidade de Sarzedo. Ela foi morta pelo ex-companheiro que, após ameaçar a vítima com uma faca dentro da escola onde ela trabalhava, a obrigou a entrar no carro e depois a teria empurrado do veículo em movimento. O homem foi encaminhado para o presídio de Ibirité, onde vai aguardar por julgamento. Em Santa Luzia, uma mulher de 46 anos foi esfaqueada pelo companheiro de 59 em frente à casa onde moravam. Segundo relatos da filha da vítima, ela queria separação e ele não aceitava. A mulher foi atingida diversas vezes. Uma das facadas perfurou um dos rins. A vítima foi socorrida e levada ao hospital. O agressor prestou depoimento e aguarda em liberdade a conclusão do inquérito. Ele sempre brigava, ele era ciumento, tinha ciúme das cachorras da minha mãe. Minha mãe não podia ter amigo, minha mãe não podia ir em festa no vizinho de frente. Tudo era motivo de briga. Aqui em Belo Horizonte, outro caso de violência contra a mulher. Fabiano Alves Moreira, de 34 anos, tentou matar a ex-namorada Sinara Jaqueline Luiz Cunha, de 49. O motivo? Ele não aceitava o término da relação. A mulher foi atacada dentro do carro. O homem tentou esfaqueá-la e, quando a vítima conseguiu sair do automóvel, ele tentou se matar. Eu realmente não sei onde eu arrumei tanta força, sabe? Porque eu só olhava pro meu terço e agradecia a Deus por eu estar com aquela faca na mão, mesmo pingando sangue, sabe? Daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos esclarecer as dúvidas que surgem para o segundo turno das eleições. Nós voltamos já já. Algumas dúvidas surgem antes do segundo turno das eleições, né? Quem pode votar? Quando recomeçam as propagandas políticas? Veja na reportagem de Daniela Malman. No dia 28 de outubro, os eleitores voltam às urnas. Aqui em Minas Gerais, o segundo turno vai definir quem vai ocupar os gabinetes de governador e presidente. O horário da votação permanece o mesmo, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. O eleitor que não pôde votar no primeiro turno, ele vota normalmente no segundo turno. O voto em trânsito, os eleitores tiveram o prazo de 17 de julho até 23 de agosto para requerer. Se o eleitor requereu nesse período para votar no segundo turno, ele poderá votar na cidade em que ele indicou. Caso o eleitor não tenha feito o requerimento nesse período, ele deve justificar a ausência no dia das eleições. Segundo a chefe do cartório, quem não votou nem justificou tem um prazo de 60 dias para ficar em dia com a obrigação eleitoral.
O eleitor que não votou no primeiro turno e não justificou no dia da eleição, ele tem um prazo de 60 dias para comparecer a seu cartório eleitoral, ou ele pode fazer esse requerimento pela internet no sistema Justifica. Só podem justificar as pessoas que tiverem um motivo justo para que não possa ter exercido o direito do voto. Quem não tiver um motivo justo ou que não justificar, fica sujeito ao pagamento de multa. As propagandas eleitorais para o segundo turno, tanto no rádio como na TV, começam no dia 12 de outubro, ou seja, na próxima sexta-feira. Em todos os horários eleitorais, terão inserções para os candidatos a governador e presidente. Em Minas Gerais, o segundo turno para governador será entre Antônio Anastasia, do PSDB, e Romeu Zema, do Novo. Já no cenário de presidente, os candidatos Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT, vão disputar o cargo. Existem canais que as pessoas podem utilizar, né? Podem baixar aplicativos, né, da Justiça também para acompanhar como é que estão as eleições. Tem um aplicativo Boletim na mão, né, que os eleitores puderam baixar o boletim. Aqueles eleitores que baixaram o boletim, é importante que eles vão lá no site do TSE e confiram, né, se o resultado que foi transmitido é o mesmo. Né, e tem um aplicativo Resultados, que o eleitor pode consultar os votos de seu candidato, consultar qual foi o resultado da eleição. Daqui a pouco, logo depois do intervalo, você vai ver o drama de um idoso de 93 anos que teve que se aposentar e está com a casa caindo em Sabará. E daqui a pouquinho. Vocês vão ver agora mais um caso em que a solidariedade pode fazer toda a diferença. Um idoso de 93 anos que trabalhava até há pouco tempo vendendo picolé pelas ruas de Sabará teve que parar depois de um acidente. O problema é que agora a casa em que ele vive está caindo literalmente. E a família, muito simples, não tem condições de pagar pela reforma. Foi aí que a comunidade se sensibilizou e iniciou uma campanha para ajudar o senhor Antônio. É o que vocês vão ver agora na reportagem de Fernanda Pena. Na casa que fica às margens da rodovia que chega à cidade, as rachaduras assustam. Vão do telhado ao chão e percorrem todo o pequeno imóvel. Num dos quartos cabem 2 dedos na fresta. A porta do corredor já se soltou, sem contar a fiação exposta, infiltrações, pedaços caindo, janelas escoradas. Tem quanto tempo que o senhor começou a ter problema aqui na casa? O senhor começou a reparar aí essas rachaduras, esse tipo de coisa? 1 ano, mais ou menos. Me parece que o terreno aqui baixou aqui. Porque não era assim, não. É perfeito aqui, né? Aí carro pesado para sair, né? Carro fica pesado, frame aqui. Seu Antônio tem 93 anos e vive ali há 40. Atualmente com 3 filhos, um deles deficiente e um genro. Matilde chegou em setembro para ajudar a cuidar do irmão e quase caiu para trás ao ver a casa. Eu fiquei assustada. Falei, pai, eu não vou ficar aqui debaixo. Eu saí de uma casa, agora aqui não tem casa, meu pai. Como é que eu vou ser? Como é que vai ser essa história aqui? Os salários da família, somados à aposentadoria de seu Antônio, pagam as contas do mês. Não dá para fazer obra. O idoso pensou até voltar a vender picolés, como fez por 38 anos até o ano passado. Mas a perna machucada impediu. O imóvel, nem precisa dizer, está condenado. É preciso derrubar e construir uma nova casa. Seu Antônio, com medo, já até se mudou para um quartinho fora daqui. Sem recursos e sem saber o que fazer, a filha mais nova dele resolveu pedir ajuda. Mais ou menos 2 meses ela entrou em contato pedindo para poder dar um pulo aqui na casa, porque a casa estava meio ruim. Só que quando a gente veio aqui, a gente viu que não estava meio ruim, estava situação muito crítica, né? Sensibilizados com a gravidade da situação, voluntários do projeto já estão arrecadando doações para construir a nova casa. A princípio a gente precisa do material mais pesado, que é a areia, brita, ferragem, o cimento, e a gente vai precisar também da laje, né? Então é um material bruto, no começo mesmo que a gente precisa é para pôr a casa em pé. Quem quiser ajudar o seu Antônio pode entrar em contato com o pessoal do projeto Sabará Solidária por meio do telefone 98527-5059 DDD 31. O JA termina aqui, vocês ficam agora com as notícias do país e do mundo no SBT Brasil. Eu estou de volta amanhã às 7h20 da noite. Até lá. Tchau.